Olá, está no ar Direito em Foco, um programa semanal promovido pelo Núcleo dos Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Esse programa, hoje, em estreia, tem o objetivo de fazer debates e entrevistas entre advogados sobre relevantes temas do direito. E é um programa destinado não somente aos profissionais do direito, mas a toda a sociedade. Então, são bem-vindos advogados, juízes, promotores e a população em geral. Os programas serão sempre às segundas-feiras, nesse horário, e abordarão temas de interesse da população. E como estreia, nós entendemos que um dos principais assuntos na área do direito este ano, além, é lógico, das eleições, enfim, de todas as questões que nós temos no dia a dia, nós temos a comemoração dos 30 anos da Constituição, tão importantes para que nós possamos dar soluções práticas a esses graves problemas que nós estamos passando no dia a dia. Essa Constituição de 1988, agora no dia 5 de outubro, fará 30 anos. E a sociedade mudou muito nesses 30 anos. Nós tínhamos um PIB de 330 bilhões e hoje temos um PIB de 1 trilhão e 700 bilhões. Nós tínhamos uma população de aproximadamente 146 milhões de pessoas e estamos com mais de 207 milhões de pessoas. A expectativa de vida de 65 anos passou a 75 anos. A sociedade veio se mudando, veio evoluindo. E a sociedade precisa evoluir também com o olhar pela Constituição. Hoje, nós temos a honra de ter conosco nesse programa de estreia 2 advogados em condições muito excepcionais. Temos a doutora Caroline Gonçalves Guerini, uma jovem advogada que é especialista em direito ambiental, jovem, que já iniciou seus estudos na égide dessa Constituição de 1988. E temos também o prazer de ter conosco hoje o doutor Moacir Passador, advogado já de mais de 30 anos de profissão, né, que estudou, assim como eu, sob a égide da antiga Constituição de 1967, 1969, pelo seu ato constitucional número 1. Enfim, teremos hoje então aqui uma conversa sobre a Constituição, mas um foco principalmente no seguinte, no que os advogados podem contribuir para a cidadania. Então, como as mulheres sempre vêm em primeiro lugar, sem dúvida, vamos começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo jurídico, perguntando à doutora Caroline, sobre sua ótica, qual é a contribuição que os advogados podem dar para a cidadania brasileira? Boa noite. Boa noite, doutores. Boa noite, pessoal que está nos assistindo hoje. No meu entendimento, o papel da advocacia hoje ele é um papel institucional. Ele auxilia a construção de um país melhor a partir do momento que a gente também passa a transmitir as informações que a gente aprende na academia para a população de uma forma simples. Então, a gente começa mesmo com a educação do nosso cliente, informando acerca dos limites, das vontades, dos limites da atuação e, principalmente, na questão de como a gente pratica a justiça. Então, dentro dos estudos que eu já estava fazendo já há um tempo, eu consegui, com base na própria teoria do André Franco Montoro, quando ele vai falar da questão da justiça e retoma
a justiça aristotélica, em que Aristóteles separava a justiça comutativa, que é a justiça entre particulares, então eu e você, a justiça distributiva, que é sociedade contra um sujeito, e a justiça social, que é entre sociedades. E qual que é a relevância disso? A relevância é que quando um advogado ele atua em nome de um cliente, ele nunca atua somente para aquele cliente. Porque se ele perder o caso, ou se ele ganhar o caso, aquilo vira uma jurisprudência. E como vira uma jurisprudência, todos os outros advogados vão estar analisando aquela decisão para poder melhorar também a prática da advocacia, para poder mostrar que aquela tese ela tem viabilidade, aquela é a melhor interpretação do direito a ser dada. Então, você nunca advoga sozinho. Você sempre advoga para o seu cliente, em favor de uma sociedade presente e deixando um legado para uma sociedade futura. É interessante essa colocação, né, doutor Moacir? Sem dúvida. Porque quando nós estávamos ainda sobre a outra Constituição anterior, nós tínhamos uma visão um pouco mais utilitarista. Quer dizer, tínhamos que ganhar o processo a qualquer ponto e o nosso foco era o resultado. O resultado, né? Então, essa evolução, né, uma nova geração de advogados com uma visão já um pouco mais abrangente da função dos advogados. Um pouco mais filosófica. Eu acho que a visão filosófica ela é de extrema importância, que é a fundação, é o alicerce da cultura, é o alicerce do que a gente vive. Mas eu sempre enfoco mais pelo sentido prático. Eu sou muito, procuro ser o mais, não sou muito, pelo menos tento ser o mais prático possível. É assim, se eu tenho que resolver um assunto, eu preciso de um martelo, eu pego uma marreta logo para arrebentar e liquidar o assunto. Porque o nosso tempo, cada dia mais precioso. Eu fico abismado hoje, nós estamos na metade do ano, o Natal foi ontem. Eu perdi o senso de tempo, a gente perde o senso de tempo, a coisa voa muito rapidamente. Então, eu acho que a gente tem que dar uma visão mais prática. Eu acho que o problema da nossa Constituição não é a Constituição em si. Infelizmente, o nosso problema é povo. Por que povo? Cultura, educação. Você pega a Constituição inglesa, ela não tem mais do que 5 artigos. E lá funciona com perfeição. Aqui, a nossa Constituição, com 30 anos, ela não está totalmente regulamentada. Ainda ela peca, quer dizer, você aplicar a Constituição na prática é muito difícil. Por quê? Ela tá no campo da filosofia, ela não está no campo da aplicação do direito diário. Você vai arguir um ponto constitucional, o juiz pouco está se lixando, pouco ele vai ver aquilo, pouco ele vai se dedicar, até porque a verdade é uma só. O juiz, ao despachar um processo, a dar uma decisão intermediária, uma decisão interlocutória no processo, aquilo vai pronto. É um escrevente que é um prático do direito, não é? Muitas vezes nem bacharel ele é. Quer dizer, como é que fica? Dias atrás, aí, eu tive um pequeno entrevelo e eu sou um pouco incisivo, eu sou um pouco eloquente em excesso às vezes, eu tenho que tomar cuidado, mas infelizmente eu fui ríspido, fiz uma petição, onde eu fui extremamente ríspido com o juiz, mas ríspido literalmente. Aí, por quê? Eu disse, eu não tenho mais o que fazer para ficar litigando com o escrevente. O juiz só precisa ler. Era um negócio óbvio, era uma besteira qualquer. Aí o juiz primeiro deferiu, depois ele me deu puxão de orelha. Quer dizer, o puxão de orelha para mim foi medalha. Eu sou um pouco. Então, eu acho que é esse enfoque que nós precisamos dar. Agora, só concluindo, essa Constituição que nós temos hoje, a gente acha que quem engessou o país foi o PT. O PT espoliou. Ele roubou o país. Certo? Agora, a criação desse estado de coisa, ela vem da Constituição. A Constituição anterior, ela dizia, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A Constituição de 88, socialista, eu diria até em português errado, em Dilmês, né? Socialística, porque é uma aberração. Todo poder emana do povo e por seus representantes será exercido. Como? Que brincadeira é essa? Mas eu acho isso uma aberração. Perfeito. A Constituição, quando ela estava em elaboração, né, aqueles que não acompanharam a época, mais novos, né, os mais novos, foi
votado, né? Foram eleitos deputados constituintes. E uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa Constituição foi a iniciativa popular para sugestões, né? O senhor deve lembrar que os Correios disponibilizaram formulários onde as pessoas poderiam enviar sugestões. Isso foi muito interessante porque as pessoas sentiam que estavam colaborando. E naquela época foram mais de 70 mil sugestões, né, que os deputados foram agregando as suas ideias, as suas sugestões para a Constituição. E temos hoje a Constituição, com certeza vários dos seus artigos, iniciais pelo menos, foram frutos dessa iniciativa. Então a população se sentia um pouco mais próxima dessa construção. E hoje talvez um pouco mais distante, embora respeite a Constituição, acho que a Constituição é, como disse Ulisses Guimarães, no momento da promulgação, esta é uma Constituição cidadã, mas hoje temos um pouco mais de distância. E uma coisa que estávamos conversando até antes do programa começar com a doutora Caroline, dizendo o seguinte: eu comecei a estudar numa Constituição, como é que a senhora disse? Que eu não participei, não é isso? Que eu não ajudei a formular. No caso, eu já nasci no Estado Novo, né? No Estado dos Direitos Fundamentais, como a base do Estado. Então, é uma coisa engraçada, porque a Constituição antiga, os direitos fundamentais ficavam lá para depois dos seus artigos 100 e alguma coisa. Primeiro vinha a ordem, para depois vinham os direitos. Agora é o contrário, primeiro os direitos, depois do Estado, e aí mais direitos. Então, é uma Constituição bem garantista. E realmente é uma mudança muito diferente de paradigma. Você não ter tido essa oportunidade que vocês tiveram de preencher um formulário no correio e encaminhar falando: olha, nós queremos que tal assunto seja votado desse jeito, ou que tal direito esteja lá. Tolhe um pouco de nós, assim, geração nova, não ter essa voz. Como o Dr. Moacir colocou, o poder agora é por representante, não é poder direto. Então, a gente sente isso. Depois que a Constituição foi promulgada, nós tivemos em torno de 104, 105 emendas. E essa também é uma forma de alteração do poder constituinte. Os constitucionalistas, que me perdoem se cometer qualquer falha, mas é esse poder constitucional derivado, né? Essas alterações, esse aprimoramento da Constituição, eu acho que nós, advogados, temos que ter uma contribuição um pouco maior. Eu acho que nós sentimos muitas vezes, também estávamos conversando, Dr. Moacir, que nem toda a Constituição está regulamentada ainda. Não. Depois de 30 anos. E eu acho que essa é uma função nossa, a função dos advogados, de exigir, de procurar que isso seja regulamentado, porque ter um direito na Constituição e esse direito não estar regulamentado, fazer com que o Poder Judiciário fique suprindo essas lacunas, eu acho que isso também é uma questão que cabe a nós cobrar. Mas, na verdade, a gente tem que cobrar via a ordem dos advogados. Aí o assunto já entra no campo da polêmica, porque eu discordo bastante da postura da Ordem dos Advogados, não local, mas de uma maneira geral, o Conselho Federal. Nós temos alguém lá que, em tese, nos representa, mas não tem a coragem de bater de frente com ninguém. Tá certo? A OAB bateu de frente em que momento? Em nenhum. Parece que está sempre batendo, é o pianista batendo na tecla errada. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente cobrar da OAB uma postura, sabe, ímpar, cobrar uma postura. Aí você pega, por exemplo, o que a gente tem lá, eu estou na associação comercial, já perdi a conta, há uns 30 anos. Você pega o nosso presidente hoje, ele tem uma postura ímpar com relação não importa, o que tem que afrontar, ele afronta, até em detrimento de seus interesses pessoais, profissionais. Isso que falta, na minha opinião, no Conselho Federal. Então vou deixar uma pergunta para depois do nosso intervalo, que é a seguinte, tanto para a doutora Caroline como para o doutor Moacir.
como é que nós podemos suprir a falha eventual dos nossos políticos ou dos nossos órgãos de representação. Depois do intervalo nós voltamos. No inverno está chegando e a sua ação pode trazer calor para quem tem frio. Aqueça um coração. Todos os cobertores arrecadados serão entregues às instituições assistenciais e famílias carentes de São Caetano do Sul. Campanha Cobertor Novo, de 1º de maio a 30 de junho. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Então, nós deixamos uma questão antes do intervalo. O que é que nós podemos fazer para suprir eventuais lacunas, eventuais omissões por parte tanto dos políticos como por parte dos órgãos de representação? Então, o senhor estava Eu estava falando mal da OAB. Não da OAB, mas eu não estava defendendo o meu peixe, não. Até porque a gente tem um trabalho medonho na associação e é trabalho não remunerado. Faz questão de falar, nosso presidente também, ali ninguém ganha nada. E não tem rolo. Aqui a nossa contabilidade está aberta para auditoria a qualquer momento, que não tem confusão. Então a gente tirou a associação sob a liderança do Walter de uma situação difícil para uma situação hoje confortável. O que tem? Tem liderança, tem empenho, tem determinação. Eu acho que nossos órgãos representativos, não só o AB, mas Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho de Economia, Conselho de Medicina, eles são, em tese, líderes das categorias profissionais, dos profissionais. Eu acho que está na obrigação deles fazer cobrança. Eles têm muito mais acesso que nós. Nós podemos espetá-los, né? Porque o que nós vamos fazer? Pegar bandeirinha e sair, deitar na avenida? Realmente, nossos representantes, no nosso caso, das classes, agora podemos sim cobrar dos políticos, né? É o que me parece. Ok. Eu tinha pensado, acho que até por causa da idade, né? A gente ainda não tomou tanto na cabeça na profissão. Eu ainda não tomei calote de cliente também em pagamento, então acho que é por isso que é um pouco diferente. Mas até para quem está nos assistindo, a resposta que o Dr. Ariovaldo fez, para mim, é um pouco muito claro. É a informação. Uma sociedade que é informada, ela é uma sociedade que sabe os direitos que tem. Isso é uma coisa que é até engraçado, porque você vê qualquer desenho animado americano, você vê a história deles, você sabe as 5 emendas. Então, bizarramente, você sabe mais do direito americano do que o direito brasileiro pelo desenho. Então, o que a gente precisa mesmo é fortalecer a sociedade no sentido de que ou você vai exercer o poder, apesar do que está na Constituição, ou você vai continuar do jeito que está. Então, e para isso você tem que ter informação. E hoje a gente tem uma ferramenta essencial, que são as redes. As redes sociais, elas conseguiram quebrar paradigmas muito grandes em termos de organização. Virou o quinto poder, né? Porque quando eu fui para a faculdade, me disseram que aquele capítulo do poder da comunicação, das rádios e televisão, aquele já era o 4º poder. Então, teoricamente, as redes sociais são um quinto. Né? É um quinto que a gente paga também, né? Nessa brincadeira. Mas é muito importante. A gente viu isso até com a greve dos caminhoneiros, que se não fosse as redes sociais, não teria tido a paralisação provavelmente sem um sindicato muito forte. A gente vê isso com as manifestações que os estudantes fazem. Então, uma hora você está em aula, outra hora está todo mundo lá, e gente que não é nem da faculdade, só pegaram um ônibus e foi. Então, hoje, com a questão de rede, e é até engraçado, porque a Google ela tem um reconhecimento de imagem. Então, se eu pegar o meu celular e o aplicativo que eles lançaram agora no mercado, bater uma foto sua, aquela foto ela vai rodar na internet e o Google vai dizer quem você é. Então, o anonimato não existe mais, e como o anonimato não existe mais, os políticos e todo mundo não tem mais proteção. Então, o que você faz está constantemente sendo filmado, gravado e vigiado.
É o grande eu gostaria até de me manifestar também a minha opinião, juntamente com os dois convidados, justamente sobre essa questão da internet. Eu acho que uma das funções nossa de advogado é de orientação, né? Como disse a doutora Caroline, né? A questão da distribuição, ou melhor, da questão distributiva da justiça, né? Acho que nas redes sociais, quando nós advogados nos manifestamos, não é o Moacir, não é a Caroline, não é o Ariovaldo, nós também somos os advogados. E as pessoas prestam atenção naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós postamos, sobre esses assuntos de greve de caminhoneiros, de impeachment, de movimentação, enfim. As pessoas prestam muita atenção. Acho que uma das colaborações que a gente pode dar à sociedade, de uma forma muito imediata, é manifestações conscientes. Cada um defendendo suas ideologias, seus pontos de vista, que podem ser divergentes. Isso é a democracia, graças à Constituição de 88, nós vivemos sob uma democracia. Nós podemos e devemos nos manifestar de uma maneira muito clara e muito precisa. Os fake news, muito mais do que apenas uma expressão em inglês, é algo que pode movimentar e mexer com uma eleição como mexeu na americana, né? Onde o presidente lá do Facebook tem que se explicar e pedir desculpas. Uma das pessoas mais ricas do mundo é obrigada a chegar e pedir desculpas porque permitiu que determinadas informações não verídicas se divulgassem. Só que uma das maneiras dela não se divulgar é ela ser esclarecida, como disse muito bem a doutora Caroline. Quando você esclarece, você elimina a mentira. Se me permite um pouco, a mais do esclarecer também e buscar. Hoje a gente é muito imediatista. Então a gente recebe, a gente nem só lê o título e já quer compartilhar, já quer curtir. E muitas vezes a gente nem confirma a fonte. E eu já peguei até um pouco de fake news em jornais de grande veiculação. Então é um pouco realmente complicado você ter informações sendo circuladas, informações que afetam o mercado, que afetam os direitos, que não são, pelo menos, confirmadas para ter um fundo de verdade. Muitas vezes a pessoa pega uma informação que um advogado divulga, não, mas eu recebi de um advogado, então deve ser verdadeira. Em tese, né? Em tese deveria ser verdadeira. Por isso a nossa responsabilidade realmente é muito grande. Muito grande. Agora, nessa questão da nossa contribuição, né, para a democracia, a doutora Caroline estava também comentando comigo antes do programa sobre a questão dos nossos esclarecimentos, como já disse aqui no programa. Quando nós esclarecemos as pessoas, quando nós informamos as pessoas devem ser bem informadas. Só que essa não é uma responsabilidade do Estado, por que nós temos que assumir isso? E é uma outra questão que eu coloco, o doutor Moacir também colocou muito bem. Muitas vezes as entidades de classe não representam tão bem os seus representados como deveria. Mas isso também não nos impede de tomar iniciativas próprias. Sem dúvida. Né? Como seres que estão... Como seres pensantes. Pensantes. Então, nessa condição de liderança, o senhor, dentro da Associação Comercial, de muitos anos, de uma atuação muito brilhante, bem reconhecida, nós não temos essa função de esclarecimento, doutor, independentemente dos órgãos de classe, dos políticos. Eu digo no sentido de nós advogados, termos uma atuação mais incisiva na sociedade com os nossos pontos de vista políticos, ideológicos, cada um com a sua concepção, mas nós perdemos o protagonismo antes da Constituição de 88, enfim, já num período mais anterior. Quase todos os políticos, os grandes norteadores desse país eram advogados. E é bom que não sejamos a classe dominante nisso. É bom que outras, né? Mas eu acho que nós perdemos o protagonismo, pelo menos ideológico. Nós deixamos isso um pouco à parte. Eu acho que nós, advogados, temos uma função dentro da sociedade muito importante. Nós não podemos inibir outras funções. Né? Médicos, arquitetos, engenheiros,
pessoal de TI, são profissões novas que me fogem até quais são as várias denominações. Ótimo, a sociedade tem que ser plurima, mas os advogados têm uma função muito relevante. E nós estamos perdendo isso, doutor. Eu acho que a geração da doutora Caroline, que nasceu depois da Constituição de 88, não viu isso. Nasceu antes do Google. Nasceu antes do Google, exato. Nasci. Então, essa situação, doutor, eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós temos que tomar cuidado com a nossa postura, até porque, veja bem, hoje já tem programa de computador, já tem... Os robôs. Os robôs que respondem, você tem uma dúvida, você coloca. Hoje o cliente vai falar com você, não, mas eu estava vendo na internet, mas eu vi a jurisprudência. Amiguinho, eu faço isso há 34 anos, você vem falar para mim que você viu uma notícia lá, que assim... Então, o pessoal hoje, com acesso da informação, se acha muito... Tá certo que na nossa profissão também tem muito analfabeto, tem muito picareta, né? Usando o português bem... Perfeito. Claro mesmo, né? Mas a informação está comendo a nossa perna. Uhum. Muitas vezes o cliente chega no advogado procura pela primeira vez o advogado e ele procura uma segunda opinião. Porque ele já foi na internet, já foi na internet. Aí você manda ele procurar outro site, eu mando procurar outro site, pega um outro site, ele consulta e compara os dois, eu não vou perder meu tempo. E por isso que eu acho que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é... Sim, nós somos omissos. Até respondendo a pergunta inicial, a gente faz parte da estrutura do Estado, então é uma coisa até um pouco a se pensar. Você abre a Constituição, você vê lá, onde está a advocacia? Nas funções essenciais, a administração da justiça. O que a gente é historicamente? Nós somos os gladiadores, a gente que testa a força de tudo. A lei é vigente, não é vigente, a lei é eficaz, não é eficaz. É a gente que testa, é a gente que dá a cara a tapa ao poder público para dizer, olha, você está fazendo errado, olha, não é assim, ou não, faça a política desse jeito. Então, querendo ou não, a gente recebeu uma obrigação, um dever institucional tão grande que é complicado para, assim, a gente ser... Acho que é um problema até para a OAB conseguir cumprir isso da forma como a sociedade está organizada hoje. Perfeito. Bom, e com essas considerações, é uma pena, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a audiência de todos. O programa Direito em Foco volta todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário das 19 horas, trazendo temas relevantes para a sociedade e é promovido pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Moacir, da doutora Caroline, no nosso programa de estreia. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, a participação e eu agradeço a todos a paciência de ter nos suportado esse tempo aqui. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu faço as palavras do Dr. Moacir as minhas. É a primeira vez num programa de televisivo, então eu estou muito honrada pelo convite. A honra é nossa. Não tenho o que dizer. Então, muito obrigado e na próxima semana temos mais um programa Direito em Foco.